Foi. Foi. O vídeo tá aberto. O vídeo tá aberto. Só, irmão. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos de volta. Boa noite, professor. Ricardo. Então, vamos lá? Vamos começar a nossa conversa. Vocês estão me escutando bem? Sim. Sim. Então, vamos lá. É o primeiro pedido. Ano passado, principalmente aí no segundo semestre, praticamente todos os alunos de todas as turmas, salvo raríssimas exceções, assistiram a aula apenas com a câmera fechada, né? É muito ruim, é muito complicado a gente olhar para uma tela preta sem conseguir nem ver ninguém, nem interagir com ninguém e dar aula. É muito estranho, né? Então, isso não é só uma queixa minha, mas de todos os professores, né? Que essa aula ao vivo, né? Nossa aula é ao vivo, ela não é gravada, ela vai ficar gravada também. Deixa eu começar a gravar aqui. Então, essa aula vai ficar gravada, assim como já foi no final do ano passado. Eu vou pedir a todos que abram a câmera para a gente assistir a aula, tá? Eu não vou obrigar ninguém, isso não vai valer nota, não vai perder ponto, não vai acontecer nada. Eu só estou pedindo para que vocês abram as câmeras para participar da aula juntamente comigo, para eu poder vê-los, para eu poder, pelo menos, olhar para vocês e ter uma ideia, parece que estão entendendo ou não, tá? É muito ruim ficar sozinho com a câmera aberta dando aula. Afinal, Espera aí que tem gente querendo entrar. Afinal, se vocês preferem ficar com a câmera fechada, é porque eu acho que vocês não sentem a necessidade de interação. Aí eu posso gravar a aula sozinho e deixar a aula gravada disponibilizada para vocês. Não tem problema nenhum também. Tá bom? Ai, Pandini, mas é muito complicado, sabe? Deixar a câmera aberta. A gente não sei. Por quê? Ah, não sei. A gente tá em casa, né? Uma Eu coisa também. tão espontânea. Eu também estou na minha casa. Ah, sei lá. Qual é a diferença entre É você estar na vergonha sua mesmo. casa e eu estar na minha casa? Qual é a diferença? É igual para todo mundo, é a mesma situação. Eu até sei, né, que tem alguns casos que tem gente que não tem câmera no computador. Aí eu vou entender perfeitamente, é claro, né? Bom, a minha câmera eu tampo ela com um papel porque eu tenho medo de hacker, né? Então nem dá pra. Não, mas aí você tira na hora da aula e depois você tampa de novo. É muito Mas aí vai simples. descolar o adesivo. Gabriel, para de inventar desculpa. Você não quer abrir, você não abre. Pronto. Então, assim,
Já falei, não vou obrigar ninguém a fazer nada, eu só estou pedindo para que vocês abram as câmeras. Só isso. Tá? A mesma coisa, você está na sua casa, eu estou na minha, não tem diferença alguma. Então, vamos lá, começar com os avisos, né? Vocês já devem ter visto no material didático que esse ano, assim como no passado, aparecem 2 disciplinas cadastradas com o meu nome, certo? Aparece lá no material didático Química Farmacêutica e aparece Projeto Integrado Interdisciplinar, é isso que chama, né? Práticas Integradas Interdisciplinar ou Projeto Integrado Interdisciplinar. Enfim, é tudo Química Farmacêutica. Uma das disciplinas é a teoria, a outra é o laboratório. Tá? Da mesma forma como aconteceu o ano passado. Então, se vocês repararam, eu já coloquei tudo igual nos 2 materiais didáticos, certo? Nas 2 disciplinas eu coloquei os mesmos arquivos, né? Montei um plano de ensino de teoria, montei um plano de ensino de laboratório, né? Só para diferenciar um pouquinho. Então, em teoria, se nós estivéssemos em aula presencial, normalmente, quartas-feiras seriam as nossas aulas práticas, né? Nossas aulas de laboratório, que é o dia que vocês têm 4 aulas comigo. Se não me engano, no horário de vocês está das 7h15 até as 10h40, se não me engano. E sextas-feiras é sempre aula teórica, que no horário de vocês aparece 18h30 às 20h, certo? Algumas quartas-feiras nós teremos aula teórica, principalmente agora no início, né? Até a gente poder retomar, algumas quartas-feiras a gente tem aula teórica. Se não me engano, são as 2 primeiras semanas. Depois, eu marquei aulas práticas, tá? Com divisão de turma, que eu ainda vou ter que analisar para ver se realmente, para este início, que a gente não pode ter muita gente ao mesmo tempo, se a gente vai conseguir participar das aulas em apenas 2 turmas. Eu vou começar falando justamente do laboratório. Eu não sei se eu comentei com vocês, né, com o Gabriel passou para vocês, que só pode marcar aula prática após o carnaval, que inclusive o ponto facultativo foi suspenso, mas eu acredito que na faculdade a data vai continuar sendo mantida no calendário. Eu acho improvável que a faculdade tire o feriado do calendário, até porque tem muita gente que se planeja já contando com o calendário da universidade, né? Se fosse o contrário, seria mais fácil. Se eles dissessem que tem aula e na última hora eles quisessem cancelar a aula, seria mais fácil. Agora, a aula está marcada, o feriado está marcado, aí você cancela o feriado e coloca a aula de última hora, isso costuma dar encrenca. Por isso que eu não acredito, né, na remoção desses 3 dias do calendário da universidade. Até porque a universidade tem que ter X dias letivos no ano e o calendário deles já é feito com esses X dias letivos. Então, se você tirasse esses 3 dias do carnaval, você ia ter que você ia tirar 3 dias de aula lá no final do ano. Não ia mudar muita coisa. Tá? Por isso que eu acho que eles não vão mexer nesse calendário. Eu acho que eles vão manter. Tá bom? Bom, então, lá no plano de ensino, eu vou abrir aqui. Eu estou entrando aqui no portal do professor, eu vou colocar aqui na tela para mostrar para vocês. Eu fiz a mesma coisa que a gente fez no segundo semestre do ano passado, né? Em vez de colocar isso o semestre todo, a gente colocou o plano de ensino, mês a mês, né? Então, isso é necessário porque a gente não sabe o que vai acontecer em março. Depois eu não sei o que vai acontecer em abril. Então, não adianta eu querer fazer um plano de ensino para o semestre todo, porque aí as coisas vão mudando e aí eu vou ter que ficar alterando o plano de ensino a cada mês, né? Então, é mais fácil colocar esse plano de ensino mês a mês, de forma com que
Quando eu colocar, eu já tenha mais ou menos a certeza de que aquilo não vai sofrer alteração. Tá certo? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, vamos pôr aqui primeiro o laboratório. Tá? Então, apareceu para vocês aí o plano na tela? Sim. Sim. Então, ó, hoje e na próxima quarta, aula teórica, né? Vocês ficam todos com a Bárbara, na sequência todos comigo. Aí, dia 17 é a quarta-feira de cinzas, que eu acredito que não vai ter aula. Mas mandaram nós marcarmos aula de laboratório só depois do carnaval. Então, tá aqui, ó. Prática 1, né? Síntese do ácido acetil salicílico, parte 1, turma A, parte 1, turma B. Tá? Bom, tanto que vocês já viram que já pega até a primeira semana de março, né? Se na turma B falei, a gente não vai? Tá aqui, semana seguinte. E daí para frente, é praticamente sempre práticas nas quartas-feiras. Então, vou fechar aqui um pouquinho. Bom, qual é a capacidade do laboratório? O laboratório a gente pode ter aí no máximo 15 alunos e, por determinação da universidade, né, da direção, em reunião com a coordenação, neste momento, para agora, né, fevereiro, início de março, neste momento, as aulas práticas precisarão ser demonstrativas, no caso da minha disciplina. Não adianta que eu não posso montar um grupo e botar todo mundo de um grupo de 6 pessoas sentados um em cima do outro. Não posso fazer isso, não é uma opção minha, é uma ordem. Tá? E, neste momento, a presença na aula prática não é obrigatória. Por enquanto, ela não é obrigatória. Então, nesses dias que eu marquei ali, né, dia 24/2 e dia 3 de março, nesse dia não é obrigatória a presença. Portanto, até a próxima sexta-feira, dia 12, tá? Tem aí uma semana e 2 dias, eu vou pedir para que vocês avisem ao Gabriel, o Gabriel vai marcar isso para mim, eu já mandei a lista de alunos para o Gabriel vai marcar para mim, vocês digam para ele sim ou não. Tá? Por favor, se identifiquem direitinho. Às vezes tem gente que tem apelido no WhatsApp, o Gabriel não vai adivinhar quem é. Então, coloca lá o nome completo e o RA, sim ou não. Tá? E aí eu vou precisar contabilizar para saber quantos alunos eu tenho que, de fato, vão à aula prática nessa primeira aula, lá no dia 24 de fevereiro e no dia 3 de março. Só um detalhe, a sala de vocês é muito grande, né? Tem muita gente, estou aqui no Zoom agora com mais 54 alunos, tá? Então, assim, a presença não é obrigatória. Aí, quem não for vai ficar em casa fazendo a pesquisa referente à aula prática. Quem for, vai fazer a pesquisa depois em casa, né? Vai assistir a aula, vai fazer a pesquisa para fazer depois em casa, tá? E essa pesquisa vai continuar sendo em grupo, nos grupos que vocês já estão montando, que eu vou falar daqui a pouco. Só que assim, aqueles alunos que colocarem o nome na lista, dizendo que vão no laboratório, esses eu vou cobrar presença. Eu não estou obrigando ninguém a ir na aula. Só que no semestre passado, se não me falha a memória, eu tinha 26 alunos que colocaram o nome na lista. E menos da metade foi na aula prática. Se fosse obrigatória a presença, né, se não fosse a pandemia, quem não foi na aula prática ia perder nota. Eu não obriguei ninguém a ir ano passado, ficou em aberto para quem quisesse, um monte de gente pôs o nome e mais da metade não apareceu. Então, assim, dessa vez vai ser diferente. Pensa bem, vocês têm até sexta-feira que vem para ver se quer, se pode, se consegue, se vai dar certo no horário do serviço, por causa do ônibus, do fretado. Colocou o nome na lista, o Gabriel me mandou a lista, eu vou ter que dividir a turma. Talvez não seja possível ir em apenas 2 turmas, talvez eu tenha que fazer turma A, B e C. Não sei. Tudo depende do número de alunos que tem interesse em ir. Então, assim, colocou o nome, aí eu vou cobrar a presença. O aluno que colocou o nome na lista e não for na aula, está com falta, não vai entregar
a atividade para nota daquela aula. Certo? Porque assim, fiquei muito chateado ano passado com a atitude, não foi dessa sala só não, foi de todas as salas. Aconteceu isso em todas as salas, aí cada um tinha uma desculpa, tinha uma justificativa para dar, tinha um problema para apresentar. Mas peraí, era aula, né? Você disse que ia. Por que depois as outras coisas são mais importantes? E se não tivesse a pandemia, você ia inventar desculpa, você ia ficar com falta? Porque se você não fosse, você ia ficar com falta e não ia entregar o trabalho. Então, já estou deixando bem claro essa condição. E aí, eu recebendo essa lista aí no dia 12 do Gabriel, durante o feriado do Carnaval, eu vou fazer aí essa divisão de turmas, vou mandar para a coordenação para poder divulgar isso para vocês o quanto antes. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre a aula prática? Não? Professor, que horas que vai começar a aula prática? Então, no papel, no horário oficial, está marcado para 19h15, né? Está marcado 19h15 até as 22h40. Como a aula vai ser demonstrativa, ela acaba sendo mais rápida, né? Quando eu tenho 6 grupos lá dentro, são 6 grupos para pesar, 6 grupos para fazer isso. Como ela é demonstrativa, eu faço a aula e geralmente eu peço para vocês, né, um ou outro me ajudarem. Né? Fulano, mexe isso aqui para mim, ciclano, faz não sei o que, cada um no seu lugar. Então, como só é um grupo, só eu sozinho, eu que peso, eu que faço, ou eu peço para um pesar o outro, agitar o outro, mexer não sei o quê. Como é só um grupo, né, um kit, então a aula acaba sendo mais rápida. Mas o início da aula, seguindo o nosso horário, começa 15 minutos depois do que começava no passado. Começa 19h15. Tá? Acredito que até 10 horas a gente consiga terminar essa aula, porque não tem tanta gente andando, pesando, fazendo tudo ao mesmo tempo no laboratório. Tá? Mais alguma pergunta? A outra turma vai estar tendo aula com a professora Bárbara? Vai ser igual ao ano passado? Isso. Aí, na quarta-feira, como tem eu e a Bárbara, enquanto uma turma está comigo, a outra está com a Bárbara. Exatamente. Aí eu só vou precisar ver o seguinte. Vamos supor que nós tenhamos 3 turmas. Né? Vamos supor que vocês estão aí em 55. Vamos supor que 45 alunos queiram vir assistir a aula. Aí eu vou ter que dividir em 3 turmas. Aí vai ser turma A, turma B, turma C. Tá? Aí a Bárbara vai ter que fazer a mesma coisa lá no lado dela, né? Vai ter que fazer uma divisão também em turma A, turma B, turma C. Tá? Entendi, obrigada, professor. Mais alguém? Bom. Professor, para aqueles que não vão participar da aula prática, como é que vai ser disponibilizado o horário? Vai ser igual, vai ter que ser, né? Igual junto com a turma, né? Então, vamos supor. Uma turma vai estar comigo essa semana, hoje. A turma A está comigo. Você é da turma B. Então, você tem aula com a Bárbara. Na semana que vem, você teria aula comigo, mas você não vem. Aí você vai ficar na sua casa fazendo a pesquisa referente à aula de laboratório. Aí no dia que você não vai, você fica fazendo a pesquisa, a atividade referente àquela aula em casa. Tá? Foi assim, a mesma coisa que aconteceu o ano passado lá em outubro e novembro. Quem não foi, ficou em casa fazendo a pesquisa referente àquela aula prática. Tá? E aí, toda sexta-feira a gente tem aula teórica. E aí isso não muda, aí ninguém vai perder nada. Aí não tem revezamento, não tem nada. Então, como a aula é das 18h30 às 20h, eu conversei com a Bárbara, conversei com o Valber, conversei com a Luciana. Então, o pessoal tem começado a aula às 19h. Mesmo no horário estando às 18h30, a gente sabe que é praticamente impossível ter mesmo que seja um grupo pequeno de alunos, às 18h30, já no computador em casa. Tá? Então, para essa sexta, se vocês já olharam no material didático, eu coloquei o link para a nossa aula começar às 19h. Tá? Então, não adianta eu marcar para cedo e ficar eu e mais 3 alunos aqui,
e o restante chega das 7 para frente. Então, eu já marquei, a gente tem das 19 às 20 para as nossas aulas teóricas toda sexta, e semana que vem ainda teremos aula teórica, tá? Então, para as aulas teóricas, pode falar, Heloísa. Não, eu estou ouvindo. Aqui, como eu estou sem fone, por isso que eu estou... Pode falar, professor. Eu estou ouvindo o senhor. Então, tá. Eu não sei se vocês já viram. Para as aulas teóricas, eu coloquei uma apostila lá no material didático, né? Essa apostila tem 90 páginas. Ela vai servir para o ano todo. Ela serve para primeiro e segundo semestre. Tá? Tanto que eu coloquei apostila de QF 1 e 2. Tá bom? No segundo semestre até muda o nome da disciplina, mas eu coloquei com o nome antigo, QF 1 e 2. Agora é QF e no segundo semestre é Síntese e Planejamento de Fármacos. Tá? Só mudou o nome. E do laboratório, por enquanto, eu coloquei só o roteiro da primeira prática, que é sobre o AS, síntese do AS. Agora, no terceiro ano, nesse primeiro semestre, eu faço teoria valendo 70% e laboratório valendo 30%. Né? O ano passado era 60-40, esse ano é 70-30. Tá? Então, as pesquisas, relatório, o que eu pedi para vocês fazerem referente a laboratório, 3 pontos. O que eu pedi para vocês fazerem referente à teoria, 7 pontos. E aí já vou avisar. O que eu vou falar agora serve para P1, tá? Para P2 eu não sei. Tem a mínima ideia do que vai se passar. Para P1, como a gente sabe que provavelmente até o final de fevereiro as aulas teóricas vão ser em casa, então assim, eu não vou fazer prova na P1. Da mesma forma como eu fiz no ano passado. Então, eu não vou fazer prova na semana de P1. O que eu vou fazer? Igual ano passado, eu vou colocar atividades para vocês fazerem, e aí eu marco uma data para vocês me entregarem. Então, de laboratório vai ser a pesquisa, o relatório referente à aula prática. E de teoria, o que eu fiz no ano passado? Eu montei um questionário, que eu chamei de roteiro de estudos. Né? Se você fizesse aquele questionário todo, você estaria estudando para a prova. Tá? A parte de pesquisa referente ao laboratório, vocês vão fazer em grupo. Né? Vocês já estão montando grupos, que eu sei. Aí as pesquisas vocês vão fazer em grupos. Tá? Mas os 7 pontos referentes à teoria, vocês farão individualmente. Então, eu vou montar lá, que eu chamo de roteiro de estudo, eu boto lá umas 10 perguntas. Mas tem pergunta que tem bastante coisa para escrever. E eu já pretendo postar isso no material didático durante o carnaval. No feriado do carnaval eu sento, monto aqui o roteiro, posto para vocês. Então, vamos supor que quando eu postar lá no carnaval, pode ser que naquela semana você já consiga fazer a questão 1 e a 2. Vamos supor que tenha 10. Você faz a 1 e a 2. Por que só 1 e a 2? Porque o resto eu ainda não ensinei. O resto eu ainda vou ensinar nas aulas. Então, você vai fazendo à medida em que você for aprendendo nas aulas. Tá? Você vai fazendo esse roteiro de estudo. Eu vou marcar uma data, que deve ser lá no final de março, ou no máximo na primeira semana de abril, para vocês me enviarem por e-mail esse roteiro de estudos, individualmente. E assim será feita a sua média, né, da nota P1. Então, não vou fazer prova na P1. E na P2? Não sei. Depende. Vamos supor que a gente já esteja todo mundo lá na sala de aula tendo aula normal, laboratório. Aí na P2 a gente faz prova normal. Se puder, né? Então depende de um monte de coisa. Né? Então, vamos ver como vai acontecer. Então, para P1, igual ao ano passado, e aí a gente vai conversando. Tá? A única coisa, não sei se vocês já receberam o calendário letivo, né? O calendário da universidade. Esse calendário esse ano ficou ruim. Eles marcaram as 2 semanas de prova P1 para as 2 primeiras semanas de abril. Se não me engano, é de 5 a 16 de abril, se não me falha a memória. É muito tarde. Normalmente, vocês fazem a prova P1 nas últimas 2 semanas de março. O que geralmente dá 7 semanas de aula antes da P1 e mais 6 semanas de aula após a P1. Dessa vez, eles colocaram a P1 muito longe.
Então, nós vamos ter 9 semanas de aula antes da P1 e 4 semanas de aula após a P1. Então, Guilherme, pode ser que esse que eu recebi mude, tá? Estou lendo aqui sua mensagem, mas eu recebi esse calendário letivo em dezembro já. E eles marcaram as provas para as 2 primeiras semanas de abril. Nunca vi isso acontecer. Ou as provas são nas últimas 2 semanas de março, ou é na última de março e 1º de abril. Esse calendário ficou muito desproporcional. Ficou 9 semanas até a P1 e 4 só para a P2. Sendo que eles colocaram 1 semana a mais de prova na P2. Geralmente na P2 tem 4 semanas de prova, eles colocaram 5. Tá, então, se esse calendário for mantido, ele ficou muito desproporcional. Enfim, eu vou ter que dar um pouco mais de conteúdo na P1 e menos conteúdo na P2 por conta do tempo que a gente tem. Tá? Não há o que fazer se o calendário for mantido assim. Quando eu postar o plano de ensino de março, né, mais para frente, aí eu já coloco lá a semana de provas, que é no início de abril. Tá bom? Então, sobre laboratório e retorno presencial das aulas práticas, era o que eu tinha para falar. Grupos. Preciso que a sala forme 10 grupos. Ah, não pode ser 11? Não. Não pode ser 9? Não. Precisa ser 10. Tá? Pelo que o Gabriel me passou hoje, nós já temos aí pouco mais de 60 alunos. Para mim, não aparece tudo isso no material didático. No meu material didático aparecem 53 alunos, e eu estou vendo aqui só mais 2 alunos que não estão aparecendo nome para mim, nem de manhã nem de noite. Né? Eu sei que teve gente da manhã que mudou para a noite, então pela minha conta seriam 56, mas o Gabriel já me passou que passou dos 60 alunos à sala. Então, são 10 grupos. Então, são 10 grupos com 6, e aí, o que exceder 60 vai entrar um 7º aluno aí no grupo. Tá? Estes grupos são os grupos que vocês vão usar para fazer as pesquisas referentes à aula prática. Ah, mas eu fui nessa quarta e o meu amigo do meu grupo foi na outra quarta. Não tem problema. Por exemplo, o Gabriel é do mesmo grupo da Heloísa, tá? Vamos supor. Aí eu fiz uma escala, a Heloísa vai hoje e o Gabriel vai semana que vem. Não tem problema, eles são do mesmo grupo. Não é porque um está numa semana, o outro está na outra, que eles vão ter que fazer relatórios separados. Não. Por quê? Porque quando eu faço a lista, a escala de quem vai essa semana, quem vai na outra, normalmente eu sigo ordem alfabética. Né? Eu pego lá os 15 primeiros e ponho na turma A, depois eu pego os próximos e ponho na turma B. Então, não dá para eu pegar a lista de laboratório e querer colocar o grupo todo junto. Nem todo mundo do grupo vai. Então, não dá para fazer assim. Então, eu coloco por ordem alfabética. Tá? Então, mesmo que 2 alunos do mesmo grupo assistam a aula em semanas diferentes, vocês vão fazer o relatório junto. Então, esse grupo serve tanto para as atividades referentes ao laboratório. Claro, no dia que a gente voltar todo mundo junto, aí vocês vão montar o grupo de vocês. Aí vocês vão ficar todos juntos na mesma turma, é claro. Tá? Mas isso não é coisa que eu possa fazer agora. Então, não adianta nem a gente ficar brigando, porque agora isso não vai acontecer. Tá? E esse grupo, ele tem que ser o mesmo até o final do ano. Então, vocês já se conhecem há 2 anos, esse é o 3º ano que estão juntos. Esse ano, pessoal, se brigar, se ficar de mal, vai ter que ficar junto até o final do ano. Por quê? Porque esse grupo vai ser usado tanto para as atividades de aula teórica, quanto para as atividades de aula prática, teórica e prática. E vai ter um trabalho, que eu vou falar já na sequência, que ele vai ser feito agora no 1º semestre, vocês vão fazer a parte escrita. E no 2º semestre, vocês farão a apresentação de um seminário referente a esse trabalho escrito. Tá? Por isso que eu estou falando que o grupo vai se manter igual. Porque esses temas a gente vai sortear aí, provavelmente, logo após o carnaval. Então, eu vou sortear. O Gabriel me mandou a prévia da lista hoje. Já tem lá grupo 1, grupo 2, grupo 3. Então, esses números de grupo não vão ser mantidos porque eu vou sortear. Então, na hora que eu receber a relação dos grupos, então, por favor,
Organizem-se em grupos o mais rápido possível. Peço que até o dia 12 também, no máximo, né, na sexta-feira da semana que vem, vocês passem para o Gabriel os nomes de vocês com os respectivos grupos, tá? Aí, após o carnaval, a gente vai fazer o sorteio, seja presencial ou seja online, eu vou ter que fazer o sorteio. E aí, então, por exemplo, o grupo do Gabriel foi sorteado número 3, o grupo da Fernanda, número 8. O grupo do Gabriel vai ser o terceiro grupo a apresentar trabalho. 10. O grupo da Fernanda vai ser o 8º grupo a apresentar trabalho, e assim por diante. 10. O número do grupo é a ordem de apresentação do trabalho, que segue uma sequência mais ou menos lógica nessas apresentações. Ah, mas eu não posso pedir para trocar? O grupo 5, eu não posso apresentar depois do 6? Não, não pode. O grupo 5 tem que apresentar antes do 6, porque as coisas seguem uma sequência. Tá? Então, deixa eu ler aqui. Ô, Raíssa, não tem problema. Mesmo que você ainda não tenha feito a matrícula, já se encaixa em algum grupo. Tá? Já não perde tempo, já coloca seu nome em algum grupo, para não ficar para depois. Então, assim, o nome na lista, para mim, não é o importante. O importante é que todo mundo que vá cursar se encaixe em algum grupo, né? Para não ficar sem grupo depois é que vai ver o que vai fazer. Tá bom? E aí a gente vai fazer esse sorteio. E só depois que eu sortear é que vocês vão saber. Na verdade, eu posso até soltar os temas antes do sorteio, tá? Eu solto aí, durante o carnaval, eu coloco. O grupo 1, o tema é esse. O grupo 2, o tema é aquele. O grupo 3, eu já coloco os temas e aí sorteio. Fazendo o sorteio, cada um já sabe qual vai ser o tema do seu trabalho. Certo? E aí é aquela ordem de apresentação. Não tem choro, não tem nada. Então, primeira semana de aula em agosto, o grupo 1 vai apresentar trabalho. Talvez o grupo 1 e o 2. Não sei. Ou talvez o 1, o 2 e o 3. Tá? Então, a gente vai ter apresentação de trabalho toda semana, praticamente. A gente vai ter apresentação de trabalho. Tá? Até que os 10 grupos tenham concluído. Certo? É obrigatório a apresentação do seminário por todos do grupo. É obrigatória a entrega da parte escrita e a apresentação do seminário. Tá? E se eu só entregar a parte escrita e não apresentar porque eu não gosto, porque eu tenho vergonha? 0. Não tem nota. O objetivo é a apresentação do trabalho. A entrega da parte escrita é só para você fazer alguma coisa durante o primeiro semestre, senão depois você não vai conseguir ter tempo para fazer lá na frente. Então, você faz a parte escrita antes e apresenta depois. Então, é obrigatório a apresentação do seminário por todos os componentes do grupo. Quem não apresentar, não tem nota. Essa nota, pessoal, ela vai ser lançada só no segundo semestre. Tá? Então, não é porque vocês vão apresentar, que vocês vão entregar a parte escrita agora, tá? Você vai entregar a parte escrita agora, né? Até junho. Mas não vai ter nota de parte escrita em junho, tá? A nota, tanto da parte escrita quanto da apresentação, ela vai ser atribuída só no segundo semestre. Tatiane, você já entrou no grupo de WhatsApp da sala? Que eu coloquei o link lá no material didático? Cadê a Tatiane? Que eu não estou vendo aqui na tela. Já. Então, conversa com o Gabriel, que tem o nome dele lá nos contatos do grupo, e aí o Gabriel vê os grupos que você pode se encaixar. Se você não conhece ninguém da sala, se você conhece alguém é mais fácil, mas se você não conhece ninguém, aí o Gabriel está com a relação, ele pode ver um grupo que ainda é possível colocar, que já não tenha 6 ou 7 alunos. Tá bom? Aí você pega o contato dele lá no WhatsApp. Eu não estou vendo você aqui na primeira tela, talvez você esteja em outra página. Deixa eu ver. Você fez até que ano o curso lá, Tatiane? Oi, tá me escutando? Oi, tô escutando.
Então, eu fiz até o segundo ano. Na verdade, eu tranquei já faz uns 5 anos e eu retornei agora. Ah, você já parou faz tempo, então. Sim. Tá. Então tá bom. Então, faça dessa forma, tá? Vê com o Gabriel tá cuidando dessa parte da lista aí dos grupos para mim, e aí ele encaixa você em algum grupo, tá bom? Tá. Aí tem o número dele no grupo do Tem, WhatsApp? ele já tá. Eu já mandei mensagem lá também. Acabei de mandar uma mensagem, aí você me chama lá. Ah, tá bom então. Obrigada. Tá, obrigado, Gabriel. Tá bom. Então, esse trabalho não é um trabalho simples, tá? Então, vocês já devem começar a fazer esse trabalho o quanto antes. Não é porque eu estou falando que o trabalho vai ser entregue em junho que você vai esperar maio para começar a fazer o trabalho na época que começam as provas. É para você começar a fazer agora, no final de fevereiro, início de março. Tá? Principalmente a parte química do trabalho, a parte das reações químicas. Por quê? Porque tem gente que vai fazer e não vai estar certo. Então vocês têm que ir me mostrando isso aos poucos. Preferencialmente nos dias de laboratório, que é mais fácil de eu conseguir olhar lá na faculdade. Por quê? E se tiver tudo errado? Aí você não me perguntou nada o semestre inteiro, me entrega o trabalho em junho e está tudo errado. Aí o que vai acontecer? Quando você for apresentar, você vai apresentar e vai apresentar tudo errado. Então, já vai fazendo e vai me mostrando durante as aulas. Tá? Não adianta querer chegar na véspera da entrega, todo mundo me levar para que vocês queiram que eu olhe todo mundo junto. Né? Na última semana, na véspera da entrega. Não vai dar tempo. Então, vão fazendo e vão me mostrando. Tá? Eu vou começar a explicar o trabalho, mas falta 1 minuto para essa conexão cair. A gente vai retornar e aí eu continuo explicando o trabalho, tá? Então, esse trabalho vai ser dividido basicamente em introdução, desenvolvimento, a parte dos fármacos, a parte química, que eu vou explicar, conclusão e referências bibliográficas, tá? Não precisa ser em formato de TCC, em formato de artigo, em formato ABNT. Simples, introdução, índice, né? Em primeiro lugar, índice, introdução, desenvolvimento, a parte química dos fármacos, conclusão e referências bibliográficas. Então, o trabalho tem que ter tudo isso, tá? Deixa eu parar de gravar. Tá. Vai cair a conexão, aí a gente volta e eu volto a gravar para continuar explicando sobre o trabalho. Bandini, tá mudo o seu microfone. Eu sei, é que eu tinha colocado no mudo antes de esperar o pessoal entrar. Tatiane, você está me ouvindo? Oh. Acho que eu lembrei de você. Você era da época que o curso era de 5 anos ainda, não era? Sim. Sim. Você era da turma daquela menina que eu acho que chamava Stephanie, que depois mudou para Odon? Sim. Ah, já lembrei. É que você tinha o cabelo enrolado, né? Ela.
É que você tinha o cabelo enrolado, não era? Ah, já lembrei. Tá com a memória boa, hein? É que você pôs o sobrenome, aí eu lembrei. Quando você pôs aqui no grupo, aqui eu vi, aí eu lembrei. Então, vamos continuar. 49. Vou começar a gravar. Então, esses trabalhos são temas que estão no livro de Química Farmacêutica. Anti-inflamatórios, analgésicos, antitérmicos, antirreumáticos, é uma classe. Agentes estimulantes adrenérgicos, bloqueadores adrenérgicos, estimulantes colinérgicos, bloqueadores colinérgicos, histamina e antihistamínicos, cardiovasculares. São temas que tem lá no livro de Química Farmacêutica, mas assim, o livro de Farmacêutica é imenso. É impossível dar todo esse conteúdo em aula. Então, a gente pega os temas mais importantes e transforma em seminário. Tá? Mas, praticamente, todos eles estão lá no livro de QF. Tá? Bom, então, vamos falar do trabalho agora. Então, o trabalho de vocês vai ser dividido daquela maneira, né? Que eu disse para vocês. E aí, o que você vai colocar na introdução? Então, vou pegar como exemplo o trabalho número 1. O trabalho número 1, né, o grupo que for sorteado número 1, é anti-inflamatórios, analgésicos, antipiréticos e antirreumáticos. Nossa, tudo isso? É porque várias dessas substâncias têm 2 dessas ações ao mesmo tempo, às vezes 3. Tem medicamento que é anti-inflamatório, antipirético e analgésico. Tem medicamento que é analgésico e antipirético. Tem medicamento que é analgésico e anti-inflamatório. Tá? Então, são medicamentos que têm essa ação em comum. Tá? O que você... Não só esse grupo, todos os grupos. O que você vai falar lá na introdução desse trabalho? Independentemente se for esse tema ou outro. Você vai contar um pouco da história. Você vai falar da descoberta, desde quando os anti-inflamatórios e analgésicos são usados, de onde eles foram obtidos, porque lá em 1800 não tinha síntese química, né? Da onde ele foi obtido? Quem usou a primeira vez? Da onde é que ele pegou esse medicamento? Aí tem que falar um pouquinho da patologia, seus medicamentos não são anti-inflamatórios, analgésicos, tem que falar um pouquinho da dor, o mecanismo fisiológico da dor, da inflamação. Tá? Então, você vai pegar o tema do seu trabalho e na introdução você vai falar um pouquinho da descoberta, né? Desde quando aquilo é utilizado, como é que foi que aconteceu isso, e vai falar um pouquinho da fisiologia daquela doença, ou sobre aquele assunto. Tá? Isso você vai falar na introdução do trabalho. Então, isso aí é a parte tranquila. Essa parte você vai pesquisar e vai digitar lá. Tá? Lembrando que a disciplina é química farmacêutica. Então, daí para frente, né, do desenvolvimento para baixo, vocês têm que colocar as estruturas químicas no trabalho. Senão vai virar um trabalho de farmacologia. O que você vai colocar no desenvolvimento? No desenvolvimento, você vai colocar, de fato, os fármacos, né, os medicamentos. Então, você tem que pôr a estrutura química, e aí você vai falar farmacocinética, farmacodinâmica, mecanismo de ação, reações adversas, efeitos colaterais. Você vai falar tudo sobre aqueles medicamentos daquela classe. Ah, mas o meu trabalho, esses fármacos são divididos em classes. Melhor ainda. Se ele tiver dividido em classe, fica mais fácil para você dividir o teu trabalho. Então, vamos supor que o trabalho do grupo 1, vamos supor, tá? Não tem tudo isso. Tenha 10 classes. Aí você pega lá 3 exemplos de cada classe. No seu trabalho vai ter uns 30 fármacos. Tá? Ah, o meu grupo só tem 10 classes. Desculpa, só tem 2 classes. Aí você bota lá 10, 12 fármacos em cada classe. Tá? Você vai pesquisar, o que você encontrar, você coloca lá no trabalho. Não se esqueçam que precisa colocar as estruturas químicas também. Além de toda essa parte de cinética, dinâmica, efeito colateral, reação adversa, mecanismo de ação, tudo isso tem que ser explicado. Quando possível, quando vocês encontrarem, coloquem também interação fármaco-receptor, que é uma coisa que a gente ainda vai ver nas aulas teóricas. Tá? Isso vocês não vão encontrar para todos os fármacos, nem para todas as classes. Então, quando possível, quando encontrarem,
tenta colocar essa interação fármaco-receptor, tá? Beleza. Aí depois vem a parte química. Essa vai ser a parte mais difícil do trabalho. Essa é a parte que eu falei que vocês têm que ir fazendo e vocês têm que vir me mostrando aos poucos para eu dar uma olhada, para ver se não está tudo completamente errado, tá? Então, vamos supor, o trabalho lá do grupo 1, ele achou 10 classes e ele colocou 3 fármacos de cada classe, tá? Você vai escolher um fármaco do seu trabalho todo. Qual? Você escolhe o que você quiser. Você vai pegar um fármaco do trabalho todo e você vai ter que pesquisar como esse fármaco é preparado, né? É sintetizado pela indústria, tá? Método de síntese industrial do fármaco. E se tiver 2 diferentes, não tem problema nenhum. Então, você pesquisa de um fármaco só do trabalho todo, como ele é preparado na indústria. Eu vou usar o exemplo da aspirina e, obviamente, esse exemplo vocês não vão usar no trabalho, que é o exemplo que eu dou todo ano, tá? E aí, vocês vão propor uma nova síntese para esse fármaco, ou seja, uma síntese diferente daquela que a indústria já utiliza. Por que eu falo vocês vão propor uma nova síntese? Porque no papel ela vai funcionar, de acordo com as reações de química orgânica que vocês já aprenderam, reações e preparações. E na prática ela vai funcionar? Não sei, eu precisaria ir no laboratório testar, mas não é no nosso laboratório lá, né? Você precisaria fazer os testes num laboratório de pesquisa de química orgânica, tá? Então, por isso que eu falo que é proposta. A reação tem que ter coerência, de acordo com aquilo que tem no livro e no seu caderno. Se vai funcionar na prática, eu não sei, aí só testando, tá? Por isso que eu falo de proposta de uma nova síntese para o fármaco lá do seu trabalho. Então, o fármaco não é novo, você não está inventando um fármaco novo, o fármaco já existe. Você vai propor uma nova maneira, uma maneira diferente daquela que tem na literatura para fazer aquele fármaco. Por exemplo, né? A prática 1, que vocês vão fazer no laboratório, é a síntese do AS, do ácido acetil salicílico. Como é que ele é feito na indústria? Ácido salicílico reagindo com anidrido acético. São os 2 reagentes e coloca um catalisador, que na grande maioria das vezes é o ácido sulfúrico. Certo? Então, utilizam-se esses compostos. Beleza. Aí você não pode fazer igual. Quando você reage o ácido salicílico, o grupo que reage do ácido salicílico é um grupo OH, é um grupo hidroxilafenólico. Ele reage com anidrido carboxílico, né, que é uma outra função orgânica, e forma um éster, né? Anidrido mais fenol forma o éster. Então, a função orgânica que existe na aspirina é um éster. Você vai ter que encontrar uma outra forma de fazer esse éster, de fazer aspirina. Por exemplo, o que eu posso fazer? Eu posso usar o ácido salicílico, que é o meu material de partida, junto com um cloreto de ácido. Então, eu tiro o anidrido acético, né, que é um anidrido carboxílico, e troco por um cloreto de ácido. Troquei um dos reagentes, a síntese ficou diferente. Tá? No final, eu vou ter o mesmo resultado, que é o ácido acetil salicílico. Então, se você pegar no seu caderno, síntese é a mesma coisa que preparação. Fazer uma síntese nova é fazer uma preparação nova. Tá? Então, se você pegar lá no seu caderno do ano passado, você tem alguns métodos de preparação de ésteres. Um deles usa álcool, que no nosso caso não é um álcool, é um fenol, e anidrido. Mas lá no seu caderno tem outro que usa álcool ou fenol com cloreto de ácido. Álcool ou fenol reagindo com outro éster, mas aí já não é uma ideia tão boa. A reatividade já diminui. Tá? Álcool com ácido carboxílico também forma éster. Também já não é uma reação tão boa para acontecer. Tá? Então, existem algumas formas de fazer éster. Eu dei um exemplo. Uso o cloreto de ácido. Né? Troco o anidrido pelo cloreto de ácido. Dá certo fazer o éster. Tá? Então, para isso, vocês vão precisar consultar livro de química orgânica e aquilo que eu ensinei no ano passado. Tá? Então, essa é uma das coisas que vocês vão fazer na parte que eu falo que é a parte química do trabalho.
tá? Propor uma nova síntese para um fármaco já existente que esteja no seu trabalho. Obviamente que você vai ter que colocar lá no trabalho a síntese que já existe na indústria, né, para eu olhar e comparar, e embaixo você coloca a síntese que vocês estão propondo, tá? Tem que mostrar as duas. Tá bom. Além disso, tem uma segunda coisa que vocês vão precisar fazer também, né, que eu falo que é a parte química. Essa é um pouco mais simples, tá? Mas tem que colocar também. Você vai escolher um outro fármaco do seu trabalho, qualquer um, escolhe um só, e aí você vai ter que propor uma modificação molecular que melhore a atividade desse fármaco. Por que eu falo propor? Porque a sua proposta é teórica. Na prática, eu não sei se ela vai ser melhor do que realmente é. Tá? Por isso que eu falo proposta, porque vai ser só teórica. Tá, como é que vocês vão fazer isso? Modificação molecular vai ser assunto das nossas aulas. Tá? Eu não me lembro agora aqui de cabeça, mas eu acho que é um assunto já do mês de março. Eu acho que já vai ser falado em março. Então, essa parte da modificação molecular, você vai ter que esperar um pouquinho para começar a fazer. Né? Porque a gente vai falar de modificação molecular em algumas aulas. Modificação molecular é um assunto longo. A gente fica aí umas 4 aulas falando de modificação molecular. Tá? Porque existem vários métodos de síntese de novos fármacos e um deles é a modificação molecular, que é o mais importante. Então, para eu te explicar isso, eu vou falar o seguinte. Vamos pegar como exemplo o omeprazol, o lansoprazol e o pantoprazol. Eles são fármacos da mesma família, da mesma classe, não são? Os 3 fármacos são inibidores da bomba de próton, certo? Já tiveram isso com o Valber? Sim. Sim? Então, são inibidores da bomba protônica. Tá bom. Sim. O que vocês acham? Se vocês pesquisarem a estrutura química dos 3, o que vocês acham? Se eles são fármacos da mesma família, agem da mesma forma, ou de maneira semelhante, no mesmo alvo, vocês acham que eles têm estruturas químicas parecidas ou que eles têm estruturas químicas diferentes? Parecidas. É mais lógico que eles tenham estruturas químicas parecidas, né? Afinal, agem no mesmo alvo, de maneira semelhante, promovendo um efeito muito parecido. Então, de fato, esses fármacos são parecidos. Inclusive, é o método que a indústria mais utiliza para obter novos fármacos. Então, por exemplo, se o omeprazol foi o primeiro, quando lançou o lansoprazol, que foi o segundo, eu acredito, ele olhou a estrutura do omeprazol e fez alguma modificação. E a partir dessa modificação, ele testou. Ele não pode só fazer isso no papel, ele tem que testar, ele tem que produzir aquele medicamento, fazer os testes, e se deu certo, ele lança no mercado. Aí depois veio o pantoprazol. Ele olhou a estrutura dos outros 2, fez uma modificação. Depois veio lá o esomeprazol, rabeprazol, não sei exatamente a ordem. Enfim, fármacos da mesma classe, né, fármacos específicos, que a gente ainda vai falar sobre isso, os fármacos específicos, eles geralmente são muito parecidos, porque eles agem no mesmo receptor ou no mesmo alvo. Tá? Então tá bom, mas como é que eu vou fazer isso, professor? Como é que eu vou fazer essa modificação molecular? Simples. Então você escolhe um fármaco do seu trabalho, qualquer um, e compara ele com outros fármacos existentes da mesma classe. O que eles têm em comum? Eu percebi que todos eles têm em comum, ou que a maioria deles tem em comum, anel aromático, cadeia carbônica, grupo hidroxila, grupo NH2. Então, se todos eles têm isso em comum, pessoal, esse é o chamado grupo farmacofórico. É aquela parte mais importante da molécula, que a gente não deve mexer. Porque se todos têm, significa que aquilo é importante, né? Tá bom. O fármaco A tem um cloro ligado no anel aromático. O fármaco B tem um bromo. O fármaco C tem um grupo nitro, o NO2. Então, qual é a conclusão que eu posso chegar? Bom, esses grupos ligados ao anel aromático, eles não fazem parte do grupo farmacofórico, porque eles são diferentes. Mas o que eu percebi? Qual é a relação que eu percebi quando eu olhei os 3? Todos eles são grupos retiradores de elétrons do anel aromático. 2 deles são halogênios, que são desativantes, e o grupo nitro, que é um desativante mais forte ainda. Então, se eu estou olhando esses 3 textos, o que eu vou propor? Eu vou propor
fazer uma nova molécula, que eu vou manter tudo igual, e eu vou trocar só esse grupo que está ligado lá no anel aromático. Então, já tem um que tem cloro, já tem um que tem bromo, já tem um que tem nitro. Eu posso propor um que tenha iodo. Ou posso propor um que tenha flúor. Mas por que você fez essa proposta? Ué, porque flúor e iodo são da mesma família do cloro e do bromo. Se com o cloro e com o bromo funcionou, a chance de funcionar com o flúor ou com o iodo também é grande. Então, eu vou, na prática, né, eu precisaria fazer essa molécula e testar. Vocês só vão propor isso. Vocês não têm como testar se vai funcionar. Por isso que eu falo que é uma proposta. Então, essa parte da molécula que eu estou mexendo, a gente vai falar isso mais para frente, é o que a gente chama de cadeia ou grupo lateral. É aquela parte que não é essencial. Ela tem importância na atividade farmacológica, mas ela não é essencial. Se eu trocar, ele continua tendo atividade. Agora, se eu mexer no grupo farmacofórico e mexer errado, o fármaco pode perder completamente a atividade. Então, essa modificação molecular ela tem que ser feita na cadeia lateral e não no grupo farmacofórico. Para isso, é aquela brincadeira. Pega os fármacos da mesma classe e coloca um do lado do outro as estruturas e olha o que eles têm em comum, o que eles têm de diferente. Propõe alguma modificação na parte que é diferente. Tá bom, mas o que seria isso? O que seria essa proposta para melhora na atividade? O que eu posso considerar uma melhora na atividade? Se o fármaco agir por mais horas, não é uma melhora? Se ele tiver a sua ação por mais tempo? Se o efeito colateral do fármaco diminuir, não é uma melhora? Sim. Se a dosagem que eu posso usar daquele fármaco for menor, não é uma melhora na atividade? Então, você tem uma série de melhoras que você pode. Diminuir um efeito colateral, diminuir uma ação tóxica, aumentar o tempo de meia-vida, né, que vai proporcionar uma ação por mais tempo, diminuir dosagem. Você tem algumas coisas que podem melhorar. E aí, você já viu as estruturas dos fármacos da mesma classe. Você vai ter que dar uma olhada na bula. Quais são os efeitos colaterais principais? Qual é o tempo de ação de cada um deles? E aí, às vezes, você consegue chegar a uma conclusão. Bom, eu estou vendo que todos eles têm como efeito colateral tosse, por exemplo. De repente, essa tosse é provocada por esses grupos que retiram elétrons lá do anel aromático, o bromo, o cloro e o nitro. Será que não seria melhor eu tirar esses grupos e colocar um hidrogênio ali? Não colocar nada, deixar um hidrogênio? Pode ser que a atividade piore. Pode ser. Eu não sei se a atividade vai decair. Eu teria que testar. Mas pode ser que a atividade diminua um pouco, mas a tosse, você não tenha mais tosse. Então, a gente está tudo no campo da proposta. A gente só vai poder saber isso se a gente fizesse isso em laboratório, teste de fase 1, fase 2, pesquisa clínica em seres humanos. A gente não tem como testar isso. Então, o que eu quero é que vocês proponham uma modificação que torne um fármaco do seu trabalho melhor. Lembrando que você tem que propor uma modificação para um fármaco que não existe, né? Eu tirei o cloro, pus o bromo, mas já existe um outro que tem bromo. Você não pode fazer uma modificação para uma molécula que já existe. Você tem que fazer uma modificação para ter uma molécula nova, diferente. Tá? Deu para entender a diferença da síntese, da proposta de síntese para um fármaco já existente, com a modificação molecular de um outro fármaco? Deu para entender as diferenças? Sim. Então, depois do desenvolvimento, é isso que vem, essa parte dos fármacos. E aí... Professor? Só um minutinho, Guilherme. Conclusão e referências bibliográficas. Tá? Fala, Guilherme. A minha questão seria na parte da síntese, caso a gente tenha que fazer a proposta, né, de uma síntese nova de um certo medicamento, mas qual necessariamente poderia ser meu ponto de referência? Isso vai variar de acordo com o método que eu usar? Como assim seu ponto de referência? Não entendi essa parte que você perguntou. Não, seria o ponto de partida, tipo, a da molécula básica até ao que eu quero chegar. Então, entendi. Então, você pegou a síntese pronta de um fármaco X. Você viu como ela é. Guilherme, qualquer modificação pode ser... Vamos supor que a tua síntese tenha 4 etapas. Se você propõe uma modificação em uma síntese da etapa, já é uma síntese diferente daquela que existe. Não precisa ser todas as etapas novas diferentes, o que é praticamente impossível.
Basta que você faça uma etapa de maneira diferente daquela que já existe. Era isso que você queria saber? Ou não? Isso mesmo. Era isso? Tá? Não dá. Vamos supor uma síntese de 10 etapas. É impossível você fazer uma síntese nova com outras 10 etapas todas diferentes. É impossível. Né? Então, assim, ó, se uma etapa num processo de 3 ou 4 etapas for diferente, a síntese em si já é diferente. Tá? Inclusive, a vantagem de fazer modificação molecular é essa. Como a molécula é muito parecida, Guilherme, a maior parte da síntese dela vai ser igual a do fármaco da qual você fez a modificação, do fármaco protótipo. Né? A maior parte da síntese vai ser igual. Mas vai ser diferente por quê? Porque nessa etapa da síntese, meu anel aromático tem cloro e na do novo fármaco ele vai ter bromo. Então, é uma etapa diferente. Mas o caminho sintético em si vai ser o mesmo. Tá? Beleza. Então, sobre o trabalho é isso. Oi? Oi, professor. É uma dúvida em relação ao trabalho. Sobre a modificação molecular, professor, a gente pode propor essa modificação só quimicamente, apresentando quimicamente, ou a gente tem que justificar por que a gente propôs essa mudança, falar onde que vai interferir? Tem que justificar. E assim, a tua justificativa vai ser baseada na comparação entre estruturas de uma mesma classe. Né? É assim que a gente faz essa comparação. Se vai funcionar ou não, a gente não sabe. Se vai ser assim, a gente não sabe. Mas é assim que você vai justificar. Tem que justificar sim. Senão fica muito fácil. Fala, eu vou tirar o OH, vai pôr o hidrogênio. Por quê? Porque eu achei legal. Não, tem que ter uma justificativa para você ter feito isso. Então, tem que justificar o porquê que você fez essa alteração. Olha, comparando-se as estruturas A, B, C e D, foi observado isso, com um efeito assim, assado. Então, a proposta é aumentar o tempo de ação ou diminuir o efeito colateral. Então, a nossa proposta é trocar aqui. Entendeu? Tem que explicar por que está sendo feito aquilo. Entendi, professor. Isso a gente... Nossa, professor, que difícil. A gente consegue ter base, assim, com um livro, mesmo não ter... Porque a gente não vai ter nenhum teste, né? Com as bulas mesmo. Vocês vão ter que achar a bula dos medicamentos. Deixa eu só ver aqui, Nicolas. Ô, Nicolas, não é bem a mudança dos sintomas. O que eu quis dizer é o seguinte. Você está propondo, você não sabe se aquilo vai acontecer. Você tem que olhar as estruturas químicas, ver o que elas têm em comum, o que elas têm diferente e ler as bulas. Você vai ter que ler a farmacocinética, a farmacodinâmica, os efeitos colaterais, e aí você vai propor uma melhora. Eu não sei se aquela tua proposição vai estar certa, mas você tem que propor alguma coisa coerente com aquilo que você leu nas bulas. Entendeu? Se vai dar certo ou não, a gente não tem como saber. Tá? Mas a gente tem como, como é que eu posso dizer? Inferir que aquilo pode dar certo. Tá? Professor, nessa parte, o senhor vai orientando a gente, por exemplo, se a gente vai fazendo um negócio nada a ver, o senhor vai dando essa orientação conforme o decorrer do trabalho? Sim, só que essa parte depende mais de vocês do que de mim, porque vai exigir que vocês tenham as estruturas químicas e as bulas, para vocês poderem comparar isso. É diferente da parte de síntese. A parte de síntese é muito mais fácil para orientar vocês, porque eu não sei de cor nem de cabeça a bula de todos os medicamentos, né? Os efeitos colaterais, a farmacodinâmica, a farmacocinética. Então, vai depender mais de vocês do que para mim. Mas é óbvio, se vocês vierem, olha, professor, eu achei essa informação na bula desse, aquela na bula daquele, será que é assim, mais ou menos, o caminho que eu estou indo? Sim, você está indo no caminho. Não, você está fugindo aí do que deveria ser. É comparação, Gabriela, é isso aí. É uma comparação e não deixa de ser um pouco de lógica. Bom, se todos eles têm isso e todos eles apresentam esse efeito, provavelmente esse efeito é por conta disso. Exatamente. É meio que você vai fazendo por exclusão, né? Você vê o que todo mundo tem, e aí o que esse tem de diferente do outro? Você vai fazendo por exclusão. Inclusive, a gente vai ver nas aulas mais adiante, a modificação molecular é uma forma que a gente tem de descobrir várias questões a respeito da relação estrutura química e atividade biológica. Né? Você faz uma modificação e aí você testa. Aí você observou aquilo, você fala, opa, essa modificaçãozinha que eu fiz, trocando X por Y, olha só o que aconteceu. Então, você sabe o que aquele grupo em específico faz. Então, é muito interessante trabalhar com modificação molecular, né? Porque você consegue descobrir uma série de coisas quando você faz isso.
Uma série de informações sobre o fármaco. O que mais sobre o trabalho? Mais nada sobre o trabalho? Bom. Professor, vai ter algumas informações do material didático também? Se a gente quiser tirar sobre o trabalho? Informações tipo o que é no material didático? Isso, os procedimentos. Que procedimentos, Ricardo? Não, tipo, em relação ao que o senhor está falando também. Não, material didático... Não, vai ter só... Vamos ter que se basear só no que o senhor está falando aqui agora, né? Nesse momento. Então, é que isso que eu estou falando vai aparecer nas aulas ainda, né? Ah, sim. Então tá bom. A gente vai ter nas aulas. A gente vai falar nas aulas sobre modificação molecular, agora em março, vai falar bastante. Entendeu? Então... já vai ajudar bastante a nossa... A parte da modificação molecular é uma parte que ainda não dá para começar, porque eu ainda vou começar isso em aula lá para março. A parte de síntese, essa você já pode começar a hora que você quiser. Na hora que eu sortear, você já pode começar. Você já teve química orgânica. Sim, a origem, essas coisas, para adiantar também. Isso não depende de mim. Você vai fazer pesquisa nos livros, na internet. Entendeu? A única parte que ainda não dá para você começar é a parte da modificação molecular, porque eu ainda não comecei a falar na aula. O resto do trabalho você já pode ir fazendo, né? Obviamente, depois que eu sortear. Ok, tá? Professor. Letícia, você queria perguntar alguma coisa? Acho que tinha a mãozinha levantada no nome da Letícia. Não? Mais alguma pergunta sobre o trabalho? Não? Tudo bem? Bom, então acho que as informações importantes eram essas. O que tem urgência, né? O que é para mais rápido agora, para a semana que vem? Quem quer, quem não quer participar da aula presencial, né? A partir do dia 24, no caso de Química Farmacêutica, e os grupos, tá? Para que eu possa, durante o Carnaval, organizar os temas dos trabalhos, para a gente sortear na sequência. Tá? Quanto antes eu sortear, quanto antes eu passar para vocês, melhor para vocês. Mais tempo vocês têm para fazer. Tá? E acho que eram as informações. Cada grupo depois tem meia hora para apresentar. 30, dependendo do grupo, tem alguns que eu sei que tem um pouco mais de coisa para falar, eu dou até uns 40 minutos. A apresentação tem um tempo legal para apresentar, não é coisa curta, não. Você vai ver que eu falo, nossa, tem tudo isso que apresentar, depois você vai achar pouco. A hora que eu falar 30, a hora que o trabalho estiver pronto, a gente vai falar só isso. Claro, tem grupo que dá para apresentar em 20, 25, depende do tema. Não, data segundo semestre. Só no segundo semestre as apresentações. Pandini. Aí eu só vou montar isso em julho, né? O calendário de apresentações só em julho. Diga, Gabriel. Você me ouve bem? Tá me ouvindo? Então, Pandini, é porque eu estava meio ocupado e eu perdi sua explicação na hora, mas eu ouvi, assim, de rabo de ouvido, e ouvi você falando porque, assim, para mim o conceito de melhorar um fármaco é muito relativo, né? A gente vai melhorar, mas como é que a gente vai saber se melhorou ou não? Por exemplo, eu vou adicionar uma hidroxila, ele vai ficar mais hidrossolúvel, mas qual é a finalidade? Então, a gente não vai ter certeza de que aquilo vai melhorar. Por isso que eu falo que é uma proposta. Tá? Por isso que você vai ter que comparar o fármaco que você escolheu para modificar com outros fármacos da mesma classe, para ver se você chega numa conclusão que aquele grupo possa melhorar. Porque, por exemplo, você vai ver lá na bula, fármaco, né, estou supondo aí no teu trabalho, os fármacos que apresentam maior lipossolubilidade tendem a apresentar menor tempo de ação, por exemplo. Aí você fala, opa, vou colocar um grupo mais hidrossolúvel, com o intuito de aumentar o período de ação. Entendeu? Por isso que eu estou falando, vocês vão ter que ver as bulas dos fármacos, os medicamentos, para você poder fazer esse estudo comparativo. Quando você fala melhora, a gente está falando em coisa comparativa, né? Então, você vai ter que fazer um estudo nesse sentido. Entendi, certo? Então, valeu. Tá bom? Mas, novamente, é por isso que eu chamo de proposta. Porque o que vale é a intenção, de propor alguma coisa que, teoricamente, vai dar certo. Se na prática vai funcionar, aí só fazendo pesquisa, né, específica para ver se, de fato, aquilo ia dar certo. Tá? Não tem como vocês saberem, nem eu, se aquilo vai funcionar ou não. Tá?
Mas é bem legal, esse trabalho é legal. Ele é longo, né? É um trabalho que não é fácil, por isso que eu passo logo no começo do ano, mas é um trabalho gostoso. Não, Letícia, dia da apresentação vai estar a sala toda. Esses trabalhos vão cair nas provas depois, P1 e P2. Vamos supor, eu tenho 10 grupos, 5 trabalhos vão apresentar antes da P1 e outros 5 depois da P1. Esses trabalhos todos são conteúdo de prova P1, P2, exame sub. Cai nas provas depois. Esse trabalho vai compor a nota final inteiramente? É, uma parte da nota final. Esse trabalho vai ser 50% da nota P2, lá do segundo semestre. Ele vai ter um peso grande, né? Metade da nota P2 é esse trabalho. O trabalho vai ter que estar todo pronto até a data de entrega. Quem perguntou, Paula, vai ter que estar todo pronto até a data de entrega o trabalho. Todinho pronto. Com tudo, para você me entregar lá em junho. Aí eu vou dar uma lida em julho, nas férias, nos trabalhos, para vocês começarem a apresentar em agosto. Tá? Que mais? Mais alguma? Professor, desculpa, não entendi. Então, esse trabalho, ele não vai valer nota agora, no primeiro semestre? Não, já tinha falado lá no começo. Não. A parte escrita e a parte de apresentação só no segundo semestre. Não vai valer nada nota dele agora, mas vocês têm que entregar a parte escrita até o final do semestre. Tá? Professor, caso a gente entregue, a gente pode fazer alguma modificação depois, no segundo semestre? Ou o que a gente entregar agora não pode modificar? Pode. Vamos supor, você me entregou alguma coisa que depois você viu que estava errado. Ou depois você viu que você poderia acrescentar mais alguma coisa para melhorar. Pode. No dia que vocês forem fazer a apresentação lá na sala de aula, vocês podem acrescentar qualquer melhora, qualquer modificação que vocês achem necessário. É claro que aquilo que já foi entregue escrito vai ter a nota daquilo que você entregou. Não significa que se você viu que fez alguma coisa errada, ou que poderia estar melhor, você não possa melhorar para a apresentação. Pode sim. Ah, entendi. Tá bom. Obrigada, professor. Tá? Mais alguma? Então, ó, é sério. A apresentação é todo mundo na sala. Tem um determinado horário que eu fecho a porta, porque senão fica zona, fica o povo entrando durante a aula toda. Eu vou fechar a porta em um determinado horário, para não atrapalhar quem está apresentando. Vai cair na prova, todos os seminários vão cair na... Quer dizer, vou colocar algumas questões na prova sobre os seminários. Então, além da nota, ele entra como conteúdo de prova, porque a maior parte do nosso conteúdo do segundo semestre são os trabalhos. Né? Então, é matéria de P1, então do 1 ao 5 cai na P1, do 6 ao 10 cai na P2, e todos caem na sub no exame, para quem ficar de sub ou exame. Tá? Então, assim, é importante, é para fazer um negócio bem feito, caprichado, sério. Todo mundo do grupo vai ter que apresentar lá no segundo semestre. A nota da parte escrita é igual para todo mundo. A nota da apresentação pode ser diferente entre um aluno e outro do mesmo grupo. Se o aluno A apresenta muito bem e o aluno B apresenta muito mal, não é justo que eles tenham a mesma nota. Eles vão ter a mesma nota de parte escrita. A apresentação, cada um pode ter uma nota diferente do outro. Pode ser que eu dê a mesma nota para o grupo todo, pode ser que não. Isso aí varia. Tá? Então, todos têm que apresentar. Quem não apresentar, 0 de parte escrita e apresentação, 0 de tudo. O objetivo é a apresentação do seminário, mas para isso vocês têm que ter um trabalho escrito para poder montar o seminário. Feito? Então, por hoje era isso. Foi tranquilo. Foi só contar como é que vai ser. E aí, amanhã não, né? Sexta-feira, depois de amanhã, a gente vai começar a nossa aula teórica usando a apostila, tá? Já coloquei o roteiro da primeira aula prática lá no material didático para vocês. E aí, para depois do carnaval, eu também coloco o que vai ser o roteiro de estudos, né, que eu chamo. Que é o que vocês vão fazer que vai ser equivalente à prova P1 junto com a pesquisa de aula prática, tá? Então, aí, durante o carnaval eu vou organizando isso tudo, vou colocando. Então, é isso, pessoal. Vou encerrar aqui a gravação. Pronto. Uma boa noite a todos e até sexta-feira, se não me engano, às 19 está marcado lá, tá bom? Já tem lá o link. Tchau, pessoal. Boa noite. Um abraço. Boa noite, professor. Boa noite.